voltando no Homem das Cavernas. Então nós temos agressividade? Opa! E muita. Só que aí o que a sociedade faz? Ela todas as sociedades, todos os grupos sociais. Uma vez o Einstein, quando a ONU estava se formando, ele procura o Freud. Ô Freud, eu sou o representante da ONU lá na questão das ciências. Você é o principal teórico sobre a condição humana. Por favor, faz um texto pra gente começar a bolar saídas para acabar com a agressividade humana, para acabar com a guerra. Nossa. Freud dá uma resposta, você não consegue chegar no final, você já quer cortar os pulsos. Porque o cara falou, impossível, o ser humano é isso aí, gostou, quer que embrulha. Nessa época, ele escreve um livro maravilhoso chamado Mal-Estar na Civilização, que fala da dificuldade da gente viver em grupo. Então, olha que interessante, né? O porteiro tava ali, e eu cheguei meio puto com o negócio do Uber. Uhum. Ele, pois não, eu falei, Bianca! Aí eu vi que o cara olhou feio pra mim, naquele segundo eu falei... Fui grosso com o cara. Eu queria falar com a Bianca, por favor. Então, esse aqui é o cara domado pela sociedade. Esse segundo... O primeiro foi o Leandro Real. A Bianca, cacete! O cara foi embora lá com o Uber, tive que vir com o meu carro. O coitado, o que o porteiro tem a ver com isso ali? Segunda porta ali. Eu falei, puxa, obrigado. Aí ele olhou pra mim. Isso é um exemplo. Mas o ser humano real ele é sempre agressivo, não tem como ser humano... Ao contrário. Ele é sempre polido. Ele é sempre... Não, esse é o domado. Domado. Esse é o do ego. Sim, e o real, ele necessariamente ele é sempre agressivo. Esse aí. Então é uma visão pessimista. É isso que o Freud mostrou pro Einstein. Falou, o ser humano não é muito... Mas o Freud é engraçado. Mesmo sendo esse monstro obscuro, no final do texto ele fala uma coisa sensacional, cara. Ele falou, não, mas peraí, tem um antídoto sim contra essa violência, contra essa virulência. Pequenos atos de amor. Pequenos encontros entre as pessoas. Ou seja, ele vai pro singular, por exemplo, ele vai pro pequeno. Vamos bolar um exército da ONU para guerrear contra o Hitler. Não, ele falou assim, pequenos bons encontros. Puxa, que poético, Freud, né? Basicamente é o ame o próximo. Ele já falou isso antes. Não no sentido religioso, né? Sim, claro. Ele falava, é impossível você amar o próximo se você não tiver nada em comum com o próximo. O que ele está dizendo nas entrelinhas? Então você tem que se aproximar do próximo. Eu agora vou sair lá com o porteiro, vou agradecer a ele. Cara, valeu, obrigado aí. Eu fui grosso com o cara. O cara não tem obrigação de suportar a minha grossura. Que obrigação? Ele tá fazendo o papel dele, pô. Mas, então o ser humano, se deixar ele solto, ele sempre tende ao estresse. Como o menininho. Menininho na jardim de infância. Ele quer morder a orelha do coleguinha. O que você fala? Não pode mastigar a orelha do coleguinha. O coleguinha precisa da orelha, mas ele quer. Então a gente tem que agradecer ao número de homicídios que a gente tem hoje. Que é relativamente baixo perto do que deveria ser. Exatamente. Aliás, é o que todo sociólogo fala, que estranho, né? Morre tão pouca gente. Caralho, então se amar de forma próxima resolve a tua casa, o teu bairro, que o resto vai ficar bom. É basicamente isso. Na verdade não seria uma coisa ingênua, né? A gente não deixar essa nossa pulsão de morte, essa agressividade, essa destrutividade ser a tônica, poxa, nas relações. Eu falei da inveja, mas tem um monte de coisa. A cobiça desmesurada. Você quer ver uma coisa pura pulsão de morte? Fofoca. Por que tem a ver com a morte e fofoca? Porque a pulsão de morte, na fofoca, ela é a pura realização. Ninguém faz fofoca para falar algo bom. Ô Petri, eu vou te contar um negócio super legal do Caio, cara. Sério, Leandro? Vou te contar um lance dele. Aí eu conto uma coisa super positiva. Você... é? Pô, legal, hein? Que bom. Cara. A gente tá esperando sangue. Aí o que a gente faz no final? Pra suportar a nossa culpa. Porque o superego vem, seus dois fofoqueiros. O que a gente fala no final? A gente fala a verdade. Terrível, né? Coitado do Caio. Eu só tô falando a verdade aqui. Eu posso me culpar por falar a verdade. Hoje a gente está vivendo mais domado por tudo isso na relação da polarização da sociedade? Esse é um exemplo. Agora você acertou na mosca. Eu ia falar disso e antecipou. Obrigado. Dilma e Aécio, Bolsonaro e Radar. Só comprovou a psicanálise. Ou será que a psicanálise ela é científica? Será que ela é séria? Será que ela é comprovável? Sempre redes sociais. Eu fiquei impressionado. Já no Dilma e Aécio, já fiquei impressionado naquela época. Falei, mas agora acho que vai diminuir, né? Foi muito ostensivo, imagina, piorou. E prepare-se para o ano que vem. Mas o que é isso? É um vazio que o ser humano sente? Ele precisa se apegar a ideias, a ideais, a figuras para se proteger? Eu acho que a gente teme o desamparo. Então a gente está sempre buscando grupos. Então eu sou bolsonarista. Eu sou desse grupo aí. Eu recebo os e-mails lá os WhatsApp, tudo com fake, numa kit piroca, né? Tem kit piroca, vou ensinar as crianças a ser gay. O cara sabe que aquilo é mentira, mas lá nas profundezas do inconsciente, não.
esse é o preço que eu tenho que pagar para ser parte desse grupo? Eu pago. O petista, a mesma coisa. Por exemplo, o cara do Partido Novo, é só um exemplo. Eu acho um barato. Os caras falam a mesma coisa. De vez em quando eu acesso lá no Twitter, eu sigo os caras. Falo, nossa, os caras falam a mesma coisa. Claro, porque faz parte de um grupo. Se trouxer 10 psicanalistas aqui por nessa cadeira, é provável que muita coisa vai se repetir. Você vai ver. Pô, o Leandro já falou isso, fulano já falou aquilo. Por quê? A gente faz parte de um grupo. A política é um sintoma da loucura do ser humano? Pode ser. Pode ser considerado. O Freud falava isso. Não a política que a gente tem hoje. Eu tô dizendo a política, só a política. O fato dela existir. Não é politicalha. Política é da polis, sim. Isso. Mas me fala, como é que a gente vive numa polis sem política? Com cidades gigantescas, países gigantescos, como é que faz? Mas por que ela tende ao caos sempre? Se ela foi feita para organizar as grandes cidades. E não é o que a gente vê. Ela se torna um instrumento de poder. O Freud falava isso sobre... Na verdade, você está falando do Estado. Também. Né? Eu assisti 6 séries recentemente. De vez em quando eu tenho umas vontades loucas. Assisti 6 séries de espada. Só espada, sangue. Alto nível, cara. Alto nível intelectual. Qual? Aquela de Roma? Ertugrul. Eu não vi essa. Invasão de Constantinopla. Não, alguma coisa otomana. Invasão otomana. Demais. Cara. Sim. Dark... Last Kingdom. Aquelas dos cruzados, bárbaros, que seria as tribos germânicas enfrentando Roma, e vikings. Essa eu vi. O que eu vi em comum nas 6? Todas tinham Estado e religião. Qual religião? Adivinha, não vou te dar dica. A mesma em todas. Que quer ser hegemônica, que quer destruir as outras religiões. Mas, Leandro, não seja ingênuo. São 6 ficções escritas agora, nos últimos 10 anos. São ficções escritas por um roteirista. Mas tem algum fundamento histórico. Né? A Igreja Católica sempre tentou, já desde Roma, monopolizar. É um império. Então, olha que interessante. Em todas tem um Estado, mesmo em Vikings, já tem uma noção primitiva de Estado. Por quê? Porque o ser humano não consegue viver como nos Homens das Cavernas por uma razão principal. A gente tem um temor violentíssimo dentro da gente, Petri, o temor do desamparo. A gente tem medo. A gente precisa do amor do outro. Se eu não tenho o amor do outro, eu me sinto desamparado. Então, o resultado. Eu topo viver em grupo para ter o amor do grupo. Aí o grupo diz para você, olha lá, hein, Petri, se você for um bom menino aí, for que nem a gente, Petri, você tá no nosso grupo, você vai ser amado. Então, no fim, todo mundo quer ser amado. O cara do Bolsonaro e do Lula que estão discutindo agora, eles só querem um abraço. Deveria ser, né? É isso. Deveria ser.